Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Mariana, bem-vindos ao Enfim Berlim. E vamos lá, então, falar sobre uma coisa que esses dias uma pessoa veio no Instagram me perguntar, que ela falou assim, você trabalha com isso e como é que você fez a sua transição de carreira? Como você começou? Você tem alguns destaques aqui, alguma coisa? Eu olhei e falei assim, cara, eu não tenho nenhuma informação mais concreta sobre tudo isso de uma forma mais permanente. Eu falo muito sobre isso no nos stories do Instagram e tal. E assim, brevemente eu falo em outros lugares. Mas no momento que eu percebi, eu falei, cara, eu acho que eu não tenho uma informação assim permanente, onde se alguém me perguntar, eu só mando o link e acabou. E foi esse momento que eu falei assim, eu preciso fazer um vídeo sobre isso. Então vamos falar sobre a minha transição de carreira na Alemanha. E também, inclusive, quem não me segue no Instagram, o @enfimberlim, é maravilhoso lá, eu adoro. Enfim, vamos começar então sobre a transição de carreira. Meu primeiro ponto. Só pra então contextualizar pra vocês, quem não conhece, quem não me conhece, quem não sabe o que eu fazia antes, eu sou arquiteta, eu sou formada em arquitetura no Brasil. Eu trabalhei, acho que uns 7 anos no Brasil, 6, 7 anos no Brasil como arquiteta, né? Trabalhando em arquitetura, estágio, como arquiteta, tudo. E eu trabalhei em alguns setores lá também. E eu gostava de trabalhar com isso, mas pra quem já trabalha nessa área, eu acho que vai entender o que eu tô falando. A arquitetura é muito sobre ego e contatos, muito mais do que sobre capacidade. E é um jogo que você deve jogar, ou você já nasceu em berço de ouro. E aí eu percebi que eu não queria jogar esse jogo. E então é isso, os incomodados que se mudem, estou me mudando. É isso. Então eu decidi sair dessa área e tudo. E assim, dando uma breve pausa sobre esse assunto, quando a gente chegou na Alemanha, eu precisava dar o visto pro meu marido o mais rápido possível. Com isso, eu precisava de um emprego, qualquer emprego. E eu sabia que se eu fosse procurar emprego de arquitetura, seriam processos seletivos mais longos, que demorariam mais, e com isso, demoraria mais para ele conseguir o visto dele. Com isso, eu falei assim: não, vou mandar emprego para qualquer outra coisa. Foi quando eu comecei a mandar currículo para restaurantes, etc., que eu sabia que já contratavam mais rápido. Foi quando eu consegui um emprego de Service Mitarbeiter. Service Mitarbeiter é tipo funcionário de serviço, onde faz basicamente qualquer coisa no restaurante que te pedirem. É tirar lixo, é limpar chão, é cortar comida, é guardar comida, deixa eu ver o que mais. Atender cliente, fazer comida, botar papel, sei lá, sabe, aqueles banners, etc. Onde é que eles queiram, lavar a louça, fazer o que você quiser, literalmente fazer o que você quiser, o que eles quiserem, né? E, enfim, trabalhei com isso por 15 dias, só que depois disso eu tive um mega acidente de bicicleta voltando do trabalho, e com isso eu perdi o emprego, porque eu tava num nível de estrupiada que eu precisaria de meses e meses e meses de recuperação, que foi o que aconteceu. Eu precisei de muitos meses de recuperação até realmente sentir que o meu corpo tava forte o suficiente para poder voltar a trabalhar. Então, esse foi o nível de ruim que eu fiquei naquela época. E aí, bom, depois dessa pausa, né, com isso eu precisava voltar, eu queria muito voltar a trabalhar, apesar de eu ter o auxílio-desemprego do governo, auxílio-desemprego não, o auxílio, sei lá, estrupiado, esqueci o nome da palavra, mas é tipo o auxílio, assim, quando a pessoa, ela teve um acidente de trabalho, ela fica como se fosse um INSS, e apesar de eu ter isso, não era um salário completo, eu tinha acabado de chegar na Alemanha, eu precisava de dinheiro, aquela coisa toda. E aí eu falei assim, bom, então eu vou procurar emprego agora em arquitetura, porque eu tava fisicamente estrupiada, mas não mentalmente. E com isso, os trabalhos que eu tava procurando eram em escritório de arquitetura, onde eu poderia ficar sentada, que era o que eu precisava. Porque as partes do meu corpo que mais se machucaram foram as minhas pernas. E então com isso seria difícil trabalhar em restaurante, mas ao mesmo tempo seria mais fácil, digamos assim, se eu trabalhasse com arquitetura. Bom, consegui um emprego depois em arquitetura, no escritório de arquitetura, fazendo projetos mesmo. No caso, era um escritório de arquitetura que fazia projetos para o último andar dos prédios. Aqui na Alemanha é muito comum que o último andar seja o telhado, que eles chamam de Dachgeschoss, que seria o andar do telhado, digamos assim. E é muito comum que tenha, inclusive, vários escritórios de arquitetura que trabalham só reformando esses últimos andares para que eles parem de ser só telhado e se transformem em apartamentos. Então, com isso, os prédios continuam tendo a mesma altura, só que a diferença é que eles conseguem adicionar ali 1, 2, até 4 apartamentos nesses telhados. Era esse o tipo de trabalho que eu fazia, né? Era o tipo de projeto que eu fazia. Pois bem, trabalhei lá por 4 meses, porque eu achei que era um problema do Brasil isso. Eu falei assim, não, talvez seja um problema no Brasil, essa questão de ego, não sei o que lá. Eu acredito que
eu posso tentar na Alemanha, pode ser diferente e tudo. Então eu falei, bom, vou tentar. E chegando na Alemanha é isso, 4 meses foi o suficiente pra perceber que era a mesma coisa. Pra mim era a mesma história, era a mesma questão de ego, era a mesma questão de apadrinhamento, era tudo isso. Então ele falou assim, tá bom, de novo os incomodados que se mudem, então eu estou saindo. Nisso eu já tava com o corpo melhor, já tava mais bem resolvida fisicamente, não tava mais estrupiada. Tem até algumas marcas no meu corpo ainda até hoje, ó, aqui por exemplo, esse aqui é do acidente, provavelmente nunca mais vai sair. Enfim, fiquei com algumas marcas naquela época, o meu dedo também que quebrou naquela época e nunca mais voltou ao normal. Olha a diferença, olha isso. Enfim, aí... bom, aí eu voltei para aquele emprego, né, que comentei que eu tinha antes, né, eu voltei para aquele emprego e falei assim, então, eu tô melhor agora e tal, né. Nisso era meio da pandemia também, era 2021, então era meio da pandemia, então não tinha muitas outras opções, então eu realmente precisava muito que esse emprego, né, me aceitasse de volta. E eles falaram, não, tá bom, se você tá bem fisicamente de novo, se você diz isso, então vambora, volta aí. Foi porque que eu voltei. Eu voltei e fiquei 1 ano nesse emprego. Então eu voltei, fiquei 1 ano, aí eu entrei como service no trabalho, né, funcionário de serviço, depois eu virei shift leader, que é tipo o chefe de turno, digamos assim. Aí depois disso eu virei subgerente, e aí nisso foi a hora que eu saí do restaurante, né? 1 ano depois eu saí do restaurante. E eu saí do restaurante porque eu queria salários maiores, eu queria não trabalhar mais de final de semana, a questão de turnos, etc. Enfim, era algo que eu já não queria mais. Eu falei, vou procurar outra coisa. Trabalho de escritório, né? Mas eu pensei, o quê? O quê? Já que não é arquitetura, né? Eu não sei fazer muitas outras coisas. Eu comecei a procurar emprego como, tipo, auxiliar administrativo, assistente de time, assistente do setor de RH. Eu comecei a procurar todas essas coisas. Até assistente executivo, que precisa de formação, mas eu pensei, tem às vezes alguns lugares que aceitariam sem formação e etc. E aí eu tenho uma amiga que foi maravilhosa pra mim, e ela falou assim, olha, existe uma profissão que, pelo menos, eu não sei como é que tá hoje no Brasil, mas quando eu saí, eu nunca vi isso no Brasil, né? Inclusive, me falem aqui nos comentários se vocês já viram essa profissão no Brasil antes, eu nunca tinha visto, que ela tem alguns nomes. Então, eu vou começar pelo primeiro, que é o mais comum, eu acho, que se chama Office Manager, que seria o gerente de escritório. Que, inclusive, em alemão é bem comum que eles usem esse termo em inglês. Os termos que eu vou falar são todos em inglês, e é muito comum que eles usem o termo em inglês. Então, assim, quando você for pesquisar, você pode pesquisar esse nome em inglês, tá tudo bem também. E o que então é essa vaga? Essa vaga é basicamente uma mistura quase que de RH com administrativo, mais ou menos isso. E um pouco de setor ali de gerenciamento de portfólio. Então, como é que funciona? Tem o escritório, então a pessoa tem que garantir que o aluguel tá pago, as contas estão pagas, tem luz, tem água, tem energia, tem internet... tem móveis, o escritório vai expandir, vai diminuir de tamanho, vai fazer melhorias no escritório, garantir que todo mundo trabalhe de uma forma tranquila, que tenha tudo e ninguém precisa se preocupar com nada dessas coisas. No caso, eu sempre trabalhei em startup. Então, as startups, elas acabam entregando mais coisas para o funcionário ainda. E é aí que é o momento que entra outra vaga, que se chama Workplace Experience. Nesse Workplace Experience, eles chamam isso porque você acaba fazendo um pouco mais de setor de benefícios para funcionários. Então, você gerencia benefícios para funcionários, você gerencia eventos, startups adoram fazer evento porque eles acham isso super legal, é descoladão. Então, eu faço eventos mensais, é bem comum que startups tenham eventos, festinhas mensais para funcionários. Então, quem organiza é a Workplace Experience. Que mais? Também tem Workplace Experience, Workplace Manager também, tem gente que chama também de Feel Good Manager, mas é bem mais raro esse nome, não é muito comum não. Enfim, então tem esses nomes aí que você pode encontrar essa vaga. E basicamente é isso. Então a gente também gerencia acesso das pessoas, então segurança, garante que tem câmeras de segurança, garante que elas, né, podem ser vigiadas, enfim, vigiar o que precisa, como precisa, dentro das leis. Também garantir que o escritório está seguro, então, sei lá, por exemplo, todos os fios eles estão passando de uma forma que ninguém vai tropeçar e cair, garantir que a, sei lá, água é de boa qualidade, com isso comprar filtro, trocar filtro, garantir também a limpeza, então assim, não é você que limpa, mas você contrata a equipe da limpeza, gerencia a equipe da limpeza também, manutenção, não é você que faz a manutenção, mas você garante a manutenção do escritório, você vai fazer a questão estética
estética também. Então, se precisar trocar alguma coisa na decoração, na estética do escritório, se a empresa trocou de logo ou mudou um pouco o logo, qualquer coisa do gênero, você também vai garantir que o escritório está atualizado. Garantir questão dos primeiros socorros, então que você tem um curso de primeiros socorros e que algumas outras pessoas também têm, porque existe o mínimo, por exemplo, na Alemanha, 5% pelo menos dos funcionários têm que ter o curso de primeiros socorros. Por quê? Sei lá, o office manager, o workplace tanto faz, pode estar de férias, pode estar doente, pode não ter trabalhado aquele dia, pode, sei lá, já ter ido embora e o funcionário ficou fora de horário. Então, assim, tem que ter pelo menos 5% dos funcionários da empresa com esse curso de primeiros socorros. E você tem que garantir que todos os itens de primeiros socorros estão lá, eles estão dentro da validade, extintor de incêndio também. Se tiver algum tipo de fiscalização ou do Ministério do Trabalho ou dos bombeiros, você tem que estar lá. Caso tenha alguma coisa, por exemplo, um roubo, um assalto, ou até alguém morreu no escritório, por exemplo, um infarto, né? Já aconteceu de, sei lá, eu tô no escritório, o funcionário tem infarto, quem tem que falar com os bombeiros não, quem tem que ligar pro SAMU, né? O 112 sou eu. E, bom, basicamente é isso. Então, um pouco de tudo, né? Você percebe. Também, o funcionário, ele tá saindo da empresa, ele tem que devolver todos os itens dele da empresa pra mim, tem que devolver a chave pra mim. Quando o funcionário entra no escritório, eu tenho que apresentar todo o escritório e todas as regras do escritório pra ele. No caso, a empresa que eu trabalho hoje, ela dá comida para os funcionários uma vez por semana. Quem tem que contratar essa comida e gerenciar isso e todos os pagamentos para eles sou eu. Então, basicamente é isso. É uma mistura aí de coisas de RH e suporte de RH, etc., com gerenciamento do escritório, né, que é um administrativo no geral. Então, é uma vaga assim que eu, como falei, nunca tinha visto no escritório no Brasil antes. Aqui na Alemanha é comum que você precise fazer um Ausbildung para isso, como se fosse um curso técnico. Mas eu não queria fazer esse curso técnico, eu nem sabia se eu queria isso, se eu gostava disso ou o quê. Então foi no momento que eu falei assim, olha, eu vou tentar vagas que não precisem disso, vou demorar mais e vambora. Importante, essa vaga normalmente é bem comum que peçam pelo menos o B2 de alemão. Porque, como eu falei, se precisar com polícia, com bombeiro, com primeiros socorros, com gerenciar fornecedores, água, luz, internet, condomínio, todas essas coisas. Então você precisa pelo menos ali de um B2 do alemão, que no caso naquela época eu já tinha. No caso meu, ele precisava do B2 em alemão e pelo menos um C1 em inglês, porque todo o resto, tirando essas coisas, seriam em inglês, porque era uma empresa, startups normalmente são assim, mas o caso era uma empresa inglesa. Então, tinha muitos funcionários fora da Alemanha, etc., que moravam aqui, mas eram de fora também, e que não sabiam falar alemão. Bom, aí foi o momento que eu comecei então a mandar currículo para isso e direcionar o meu currículo para isso, e mostrar nas experiências que eu tinha, principalmente na experiência que eu tinha como subgerente no escritório, eu já fazia muitas burocracias. Então foi o momento que eu comecei a mostrar que, olha, eu já sei fazer burocracia, eu tenho noção de gerenciamento de projeto, eu sei fazer gerenciamento de projeto por ser arquiteta também, então eu já trabalhei muito em gerenciamento de projetos, e então basicamente o escritório é um grande gerenciamento de projeto, é um grande projeto, né? Ou, por exemplo, fazer eventos, né? Cada evento é um projeto. Então, eu fui mostrando, principalmente no meu currículo e na hora de fazer entrevista, que eu sabia fazer aquilo, era com outro nome, era com outro jeito, era em outro setor, mas que eu sabia fazer aquilo. E aí eu vou te falar, recebi muito não foi uma coisa linda, tá? Não foi tipo, nossa, eu fui lá, comecei, mandei 3 currículos, a primeira empresa me chamou e hoje eu faço milhões. Não é isso. Não foi nada disso. Eu mandei, assim, tranquilamente, eu acho que uns 900 currículos. Eu tava fazendo as contas esses dias, porque isso já foi quase 4 anos atrás. Quase não. Não, foi uns 3 anos atrás, vai. Eu mandei muito currículo, tá? Eu mandei, assim, currículo pra caramba, como eu falei, eu acho que uns 900 currículos, e eu só fiz 3 entrevistas. E das 3 entrevistas, eu não passei em 2, eu só passei em 1 mesmo. Quer dizer, eu não tive escolha, eu fui naquela empresa, era uma empresa que era interessante, enfim, pra mim, qualquer empresa seria interessante naquele momento. E era um salário de início mesmo, eu começava como júnior e tal, e eu falei, vambora. Felizmente aqui é um salário de início, de júnior, e você consegue pagar as contas, então isso foi uma coisa boa pra mim. A minha diferença do salário do restaurante pra lá foi muito pouca, tá? Eu acho que, porque nisso, como o salário por si só, o bruto, ele subiu legal.
O ponto era que, mesmo salário júnior, o ponto era que com isso meus impostos subiram bastante. Então a diferença de salário foi, na época, acho que uns 100 euros só, a mais no final do mês. Mas o meu ponto ali não era só salário, era condições de trabalho e tal, que era o que me interessava e esse emprego me daria isso. Eu nunca vi um emprego de Office Manager, Workplace Experience, que precisa de trabalhar de sábado, domingo ou em escala. Então, nesse caso, pra mim, me interessava bastante. Bom, aí eu entrei nessa empresa, fui crescendo, eu saí de lá como pleno. Eles tinham vários termos ali. Era Júnior 1, 2, 3, Pleno 1, 2, 3. Eu saí de lá do Pleno 3. Então eu tava quase pra virar sênior e eu decidi sair da empresa por gerenciamento ruim mesmo. O gerenciamento ali na empresa tinha mudado para uma outra pessoa meio ano antes de eu sair e eu não tava gostando, tava numa situação assim extremamente estressante e eu não tava sendo chata. Era uma situação assim exaustiva, realmente, onde eu pensei, bom, tá bom, agora eu tenho bastante experiência nisso, eu sei o que eu tô fazendo, cresci, é legal, bacana, eu acho que eu posso procurar outra coisa. No caso, eu saí para outro com o mesmo salário. Eu não vou falar o salário aqui, tá, gente, porque eu não me sinto confortável. Mas se você pesquisar aí na internet, você vai encontrar uma média de salários dessa vaga. Mas eu não vou falar exatamente o meu, como falei, me sinto um pouco desconfortável falando isso. Mas enfim, aí eu decidi sair e quando eu saí, aí já tendo experiência, né, língua, etc. E aí eu consegui emprego muito mais rápido. Acho que foi uma questão assim, acho que 2 semanas, desde que eu comecei a mandar currículo até conseguir emprego, foram tipo 2 semanas procurando. E então, assim, aquela coisa, depois que você já tem experiência, fica tudo muito mais fácil. Mas até você conseguir a primeira experiência, demora pra caramba pra você conseguir o seu primeiro sim. E até lá você se acha um lixo, você se acha ruim, você se acha terrível. Eu lembro que teve uma das vagas, cara, que tava perfeita. Eu fui até a última etapa, perfeito, assim, nossa, rolou aquela conexão maravilhosa, aquele coisa sensacional. E no final não me chamaram por falta de experiência. Porque tinha outra pessoa que rolou a mesma coisa, mas ela tinha experiência. Pô, cara, que ódio, cara, não acredito, enfim. É muito comum que nessas empresas tenha basicamente 3 etapas. A primeira etapa ali de entrevista é com a recrutadora e muitas vezes essa entrevista aí, se for uma empresa onde internamente ela fala inglês, mas ela precisa que você fale externamente em alemão, essa entrevista ou ela vai ser 100% em alemão ou ela vai ser 50-50. Então ela começa em inglês e aí ela termina em alemão. Pra ver se você consegue entender e etc, né? Agora, ou por exemplo ao contrário, né? Se a pessoa é um alemão e precisa então ver se o cara fala inglês, vai ser ao contrário. Inicia em inglês, inicia em alemão e termina em inglês, desculpa. A segunda etapa, ela vai ser com provavelmente o seu gerente, a pessoa que vai ser seu gerente. O seu gerente, se for uma empresa menor, vai ser o próprio dono da empresa. Ou, se for uma empresa maior, quem vai ser seu gerente é o gerente de RH. Que eles chamam normalmente de people, né? O time de people. E então, normalmente o gerente de RH que vai ser o seu chefe. É muito comum que você trabalhe sozinho nessas vagas, a não ser que você trabalhe numa empresa maior. Então aí vai ser em equipe. Então normalmente vai ser 2, no máximo, sei lá, 3 pessoas numa empresa muito grande. Eu sempre trabalhei sozinha, porque nessa empresa que eu tô, ela não é tão grande assim, ela tem uns 300 funcionários, então eu consigo lidar com isso sozinha. E também eles já me contrataram pleno, se fosse júnior, um júnior não consegue lidar com 300 funcionários sozinha. E a outra coisa, outra empresa que eu trabalhava, eu era júnior, mas eu tinha gerenciamento remoto. Então eu tinha uma pessoa plena em cima de mim, mas que ela não morava na Alemanha. E então eu tinha uma mega equipe, porque eram vários escritórios ao redor do mundo. E nessa empresa são em torno de 300 funcionários, divididos em 5 países, e eu dou conta deles remotamente. A outra coisa também, para essa vaga, é muito comum que eles te peçam para ir pro escritório. Então, depois de um tempo ali e tal, aí você consegue ali 1, 2 vezes por semana no máximo ficar em casa. Mas é uma vaga que muito, muito, muito difícil conseguir remoto, porque gerenciar o escritório remoto. Eu só gerencio os escritórios, como eu falei, remotamente dos outros países, porque eles estão em coworkings, né? Tipo a WeWork da vida, né? Eles são esses escritórios assim, onde é como se eu tivesse os meus olhos ali fisicamente, né? Como se eu estivesse ali fisicamente através do coworking. Mas normalmente, quando tem Office Manager, é porque não tá em coworking. Porque senão o coworking meio que já faz esse trabalho. Então eu só preciso gerenciar o trabalho do coworking ali. Então isso eu consigo fazer remotamente. Agora, os escritórios, quando tem Office Manager, normalmente ele realmente tá
num escritório alugado normal, né? Não num coworking. E você precisa ir lá diariamente, porque diariamente tem coisa acontecendo. Que seja um escritório pequeno, que seja um escritório médio, grande, sempre tem alguma coisa acontecendo nesse escritório. E o trabalho é seu, né? De resolver isso e fazer com que as coisas andem. Eu acho que é isso, gente, basicamente. Se vocês tiverem mais dúvidas, pode colocar aqui nos comentários. Qualquer coisa, eu faço uma parte 2, só respondendo as dúvidas de vocês, para garantir que todo mundo teve as suas respostas. Eu fiz essa transição de carreira, eu não me arrependo, eu gosto muito hoje do que eu faço, e hoje eu sou bem mais feliz fazendo isso do que trabalhando com arquitetura, e eu fico muito feliz que financeiramente é uma vaga onde você não tem salários extremamente altos, como TI, por exemplo, mas se eu conseguir fazer isso sem precisar fazer uma nova faculdade, ou um curso, ou aprender uma total profissão assim do zero, é isso, você tem que estar aberto a aprender muito, claro, mas assim, não era aquela coisa, como eu falei, sei lá, aprender a virar TI, sei lá, virar TI, virar RH, aquela coisa toda. É uma vaga que ela também tem a possibilidade de você realmente entrar no setor de RH, então talvez setor de operações de RH, coisa do gênero também. Então também é uma coisa que me interessa indo para esse setor onde, por exemplo, eu poderia trabalhar de casa, ter os salários aí um pouco maiores, etc. Também isso também me ajudaria. Então eu penso em ir por essa linha de raciocínio também. E que eu consegui fazer essa transição de carreira, indo pro restaurante, etc. Eu não me arrependo de ter trabalhado no restaurante. É puxado, é cansativo, é trabalhoso, não é legal, não é como os filmes fazem, onde amigas ficam brincando de ketchup, sei lá, com ketchup e coisas do gênero. Não é nada disso. É cansativo, é estressante, é exaustivo mesmo, assim. Você termina o dia, assim, com seu cabelo nojento de gordura, você cheira o cabelo com cheiro de gordura, você fede, a sua pele tá oleosa, você tá estrupiado, sua perna tá cansada, você tá cansado, você pegou peso o dia inteiro, você carregou sacola de lixos gigantes, você tem que levantar e jogar no lixo, assim, bem pesado. Mas era o que eu precisava fazer pra sair da arquitetura. Eu não me arrependo, como eu falei, tava mais infeliz da arquitetura do que todas essas coisas que eu comentei. Isso sou eu, não tô falando que a área é assim ou que todo mundo deve fazer isso. Essa sou eu e apenas a minha vivência e a minha opinião. A outra coisa também é isso, eu fiquei muito feliz onde eu pude fazer essa transição de carreira, onde mesmo trabalhando no restaurante, mesmo como service mitarbeiter, eu conseguia sobreviver e pagar as minhas contas. Então, inclusive, até naquela época foi quando a gente fez a nossa primeira viagem aqui na Alemanha. Na Alemanha não, né? Depois que a gente se mudou pra Alemanha, a gente foi pra República Tcheca. E também, quando eu já tava quase pra sair do restaurante, foi a época que a gente conseguiu também viajar pro Brasil pela primeira vez. Então, eu fiquei feliz por isso. A gente já tava 2 anos sem ir pro Brasil naquela época. Então, pra mim foi legal, foi importante. Então, assim, é um trabalho onde eu consegui também viajar e pagar minhas contas e fazer minhas coisas. Mesmo com salário mais baixo e de transição de carreira. Eu provavelmente faria mais dinheiro trabalhando com arquitetura, mas eu estaria infeliz, então qual que é o ponto, né? Se eu pude fazer a transição de carreira, eu realmente fiquei feliz e satisfeita com o que eu tenho hoje. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de me seguir no Instagram também, o @enfimberlim. Para os nossos assessorados, se vocês tiverem dúvida, claro que é uma questão especial, vocês têm meu WhatsApp, etc. Então é só mandar mensagem sempre. Quem não é nosso assessorado tá comendo bola, né? Entra aqui no link na descrição, o enfimberlim.com. E se você ficou com alguma dúvida, também comenta aqui. Como eu falei, eu posso fazer um vídeo respondendo todas as perguntas de vocês, com um compiladão de tudo isso, tá bom? Então é isso, gente. Então, até mais. Tchau!